tranquilo que ainda tem. Hoje tu soube os rolos, nunca viu meus corredores. Pra quem confia que o sonho nunca morre. É pra quem forte, é pra quem forte, é pra quem não pode lutar. Bom dia, amigos e amigas, bom dia, povo e pova. Eu sou Daniel Nonato. Obrigado a você pela presença em nosso encontro matutino. Lembrando que hoje é domingo, dia 2 de outubro. Nós esperamos até hoje para poder decidir. 4 anos atrás nós tivemos lá trabalhando nas eleições de 2018 e nós tivemos aí a derrota da democracia, pelo que eu posso analisar, pela minha fala, e nós acabamos entrando aí num sistema onde tudo é negacionismo, a terra virou quadrada, plana, sei lá. Mas hoje é o dia de nós decidirmos novamente quem nós queremos no Brasil. Se nós queremos um retrocesso ou se nós queremos o avanço da cultura, da educação, do respeito à vida. Bem, eu não estou dizendo campanha para ninguém, por favor, tá? Eu tenho aqui meu posicionamento, esse canal, o canal de Nonato é um canal neutro, sem cunho político, partidário, não estou filiado a nenhum partido, o canal não é filiado a nenhum partido, não defende nenhuma bandeira. Também ele não faz parte de nenhum grupo religioso, igreja católica, igreja evangélica, o pastoral, o movimento, o canal é particular, então esse é o espaço onde eu peço para você dar seu like, fazer seu comentário, se concorda comigo, democracia sempre, se não concorda, democracia sempre. E hoje é dia de eleição, chegou o grande domingo, tivemos um período para escolher quem vai fazer, quem vai trabalhar, quem vai servir o Brasil pelos próximos 4 anos. Viemos aí um período eleitoral violento, que aconteceu e acontece ainda, né? Que infelizmente as pessoas perderam a noção. Eu comentava na sexta-feira com uma pessoa que o brasileiro desaprendeu a rir, a fazer piada com seus governantes. Nós, antigamente, nós fazíamos piada com o nosso governante e nós brincávamos e ficávamos assim zoando, seja lá com os militares, seja lá com José Sarney, seja lá com FHC, Itamar, Collor, etc. e tal. Hoje, fazer piada com o presidente é quase que um sacrilégio, é algo grave. E também lembramos aí que, pelo menos, eu lembro disso, pelo menos 4 mortes aconteceram, 3 nos últimos períodos aí, porque a pessoa tinha uma visão partidária política diferente. E particularmente, mais uma vez, eu particularmente fui convocado para ser mesário lá na 27ª sessão eleitoral da 139ª zona eleitoral. E nós fomos convidados e lá vamos de forma consciente zelar pelo bom êxito dessa eleição. E aí nosso compromisso de cristãos, compromisso cidadão, é um dever com a pátria mãe Brasil também se colocar a serviço nessa data. Poderíamos aqui noticiar e fazer pensar sobre certos candidatos, e entre eles o pseudo-padre, o padre que se diz padre ortodoxo, embora a igreja ortodoxa recuse a reconhecê-lo como tal, que diz que é um sacerdote pró-vida, quando durante a sua vida, a sua atuação sempre foi aliada a um presidente que banalizou a pandemia e deixou acontecer de forma assim muito covarde mais de 600 mil mortes pela Covid-19. Sem esquecer também que o presidente que está aí falando em metralhar, falando em que ele só nasceu para matar e sempre buscando gerar o conflito, seja com o Congresso, seja com também o STF e por aí afora vai, sempre questionando aquilo que não está de acordo com o seu desejo emocional. Lembrando a todos que a gente, quando é chamado a escolher nessa eleição, onde um presidente invoca para si um sigilo de 100 anos para não permitir que as pessoas tenham acesso a informações bobas, tipo o seu cartão de vacina. Se você não se vacinou, por que esconder o cartão de vacina? Bom, aí já começa a duvidar se ele não se vacinou. Hora nenhuma pediremos que vote no vermelho, no roxo, no cor de abóbora, no azul, no amarelo, sei lá, em A, B, C, D, no candidato X ou Y. Mas nós temos que ter uma consciência daquilo que nós somos, daquilo que nós estamos vivendo, diante da realidade do Brasil que nós estamos tendo ultimamente. Um Brasil onde o número de desempregados cresceu, o número de pessoas que passam fome chegou a 33 milhões, o número de pessoas que só tem uma refeição por dia chegou ao número de 104 milhões,
E aí a gente não vai pedir que vote no A, no B, no C, no D. Então, por isso, a gente vai entrar na liturgia de hoje, que é o livro de Abacuque, capítulo 1, versículo 2 ao 3, depois, capítulo 2, versículo 2 ao 4. E o salmo é o Salmo 94, entre parênteses, 95, como já dizemos, a tradução Septuaginta, e o refrão é: se hoje ouvirde a voz do Senhor, não fecheis vossos corações. E a segunda leitura, segundo Timóteo, capítulo 1, versículo 6 ao 8, depois versículo 13 a 14. E o evangelho que nós vamos nos debulhar sobre ele, vamos refletir ele, antes de ir lá para o pleito eleitoral, agora às 6h20 da manhã, é Lucas capítulo 17, versículos 5 ao 10, que nos recorda o tamanho da nossa fé. Antes de entrar no evangelho, o evangelho fala aqui da semente de mostarda. O interessante é que nós discutimos seriamente se a mostarda é semente ou é condimento. Interessante que quando fala de mostarda, eu geralmente tenho uma memória da mostarda, é uma hortaliça. Mas na verdade a mostarda tem vários tipos. E um dos tipos é uma grande árvore que chega a um tamanho assustador. E a gente fica aí olhando e querendo entender. Eu não conheço essa árvore. Aqui no Brasil parece que aqui na realidade onde eu moro, não tenho. E aí você sabe que a mostarda é usada para tudo. A sua semente se faz molho, a folha dela é refogada, ou seja, a mostarda é feita com batata e por aí afora vai. A mostarda ela tem grandes, vamos dizer assim, condições de nos ajudar e nos alimentar forte. E também, quando um tipo dela que vira uma árvore, ela tem uma raiz muito profunda. É uma planta que tem uma raiz profunda. Por isso, Jesus compara a fé, né, ao tamanho do grão de mostarda. E o povo de Israel, quando plantava essa semente, sabia que nem sempre ela daria certo, porque se uma semente pequena, ela se perdia. Então, por isso a gente deixa bem claro aí, para a gente, quando fala de mostarda, saber do que nós estamos falando. No domingo anteriores, Jesus falou sobre a pertença e adesão ao reino. E hoje temos os discípulos dizendo: aumente a nossa fé. Quem não sentiu a desolação e o vazio da fé? Quando você está desempregado, quando você tem um filho com problema, quando você passa algum momento de briga com alguém que você ama, ou seja, quando você entra em conflito na sua comunidade de fé, é um momento de desolação, um momento que você fala: não tenho fé. A fé no dia ruim e na hora da derrota ou sofrimento é algo que nós devemos entender. Quem de nós não sentiu a falta ou a ausência de Deus? Encerrando o Setembro Amarelo, que a gente fala da depressão, que muita gente costuma negar, também o mês da Bíblia na Igreja Católica, e falamos de fé no sentido mais amplo da fé. E pedindo que os discípulos colocam aí nesse texto, é um pedido que gera uma oração. A gente reza muito isso: Senhor, eu creio, mas aumentai a nossa fé. A oração, nesse início de mês missionário, o mês de outubro também, é o mês do DNJ, Dia Nacional da Juventude, e também hoje, domingão, nós estamos sendo aí o primeiro turno das eleições, que Deus nos ajude, e se tiver segundo turno será no último domingo desse mês de outubro. Interessante que somos assim seguros em nossas escolhas, as nossas opções. Jesus de Nazaré, que nasceu em Belém da Judéia, diz que continuará conosco. Podemos dizer que ele se faz presente na palavra, no evangelho que nós proclamamos hoje, nos cultos, nas missas, nas eucaristias. Contudo, às vezes nós sentimos que ele nos esquece. Nós sentimos que ele nos abandonou. Lembra daquele caso lá do Horto das Oliveiras, onde Jesus questiona a ausência de Deus, o silêncio de Deus? E aí eu recordo lá no dia 28 de maio de 2006, quando o Papa Bento XVI esteve no campo de concentração Auschwitz, quase não sai, e ele questiona por que Deus silenciou quando 1,5 milhão de pessoas morriam vítimas do nazismo. Crer em Deus em momentos de festa, em momentos de alegria, é muito fácil. O difícil é se manter na fidelidade na hora da dor. Crer em Deus em igrejas cheias, com os amigos, crer em Deus só no momento que tudo vai bem é fácil. Mas seguir Jesus é manter a fidelidade na tempestade. E essa fidelidade nos torna
verdadeiramente cristãos. Ser cristão não é só seguir Jesus, ou só participar, ou só celebrar nas grandes igrejas, catedrais ou matrizes. E essa mania de querer invocar essa fé nas grandes catedrais, nas grandes matrizes, fere toda a grandeza do povo simples. Por isso, a fé do tamanho de grão de mostarda que Jesus anuncia, ela leva em conta a nossa pequenez. Jesus está a caminho de Jerusalém, onde ele vai sofrer todas as consequências das suas escolhas. Esse texto, como das semanas anteriores que nós lemos, nós temos esse costume de dividir o texto sempre em duas partes. A primeira parte, versículos 5 ao 6, a segunda parte, versículos 7 ao 10. No versículo 5 ao 6, a fé ela não pode ser uma exibição da figura da pessoa. O tamanho do grão de mostarda, uma semente com uma potencialidade enorme de abrigar pássaros, de dar sombra e resistir à tempestade com a raiz profunda. Lembra muito bem a perseguição na Nicarágua, a perseguição aqui no Brasil, a perseguição pelas nossas escolhas de fé. Interessante que a perseguição só acontece se nós aderirmos ao Cristo, se nós aderirmos ao projeto do reino de Deus. Cada vez mais temos igrejas cooptadas em comunhão com a corrupção, em comunhão com aquilo que não funciona, em comunhão com aquilo que fere o evangelho. É uma comunhão falsa. Uma comunhão sem a autenticidade do evangelho de Jesus. O evangelho de Jesus deve ser assumido e nos levar a ser diferente. E por ser diferente, também sofreremos um tratamento diferenciado, não com elogios, mas muitas das vezes com perseguição. E aqui vale a pena recordar muitos cristãos que exercem algum ministério e invocam para si uma condição maior do próprio Deus. E nesse contexto que nós vamos olhar para a segunda parte desse evangelho, lá no versículo 7 ao 10, e aqui vale recordar o texto de 1 Coríntios, capítulo 9, versículo 16 ao 19, quando Paulo fala que não é nenhuma honra, não é nenhuma vantagem, e que ele prega o evangelho por compromisso de amor. O evangelho sem pretensão de se fazer melhor que os outros. Quando ele aponta que não faz mais do que obrigação o evangelho de hoje. Indo à igreja, ajudando ao irmão, à irmã, está a serviço daqueles que precisam de apoio, está solidário com aqueles que passam dificuldade. Ser padre, bispo, pastor, ou qualquer outro cargo que possa existir na igreja, qualquer outra função, qualquer outro serviço que alguém possa ocupar, não nos torna mais cristãos ou melhor que o outro. E aqui recordamos o texto lá de Marcos, capítulo 10, versículo 32 ao 45, onde Jesus silencia a comunidade apostólica quando ele faz a proposta que aquele que quer ser maior deve servir a todos os demais. E Jesus, neste evangelho, nos invoca, sobretudo, sobre as nossas escolhas, sobre a nossa prática de vida, sobre as nossas atitudes numa realidade cada vez mais de uma igreja compromissada com o poder civil, uma tentativa clara de se instaurar um poder quase que teologal, quase teocrático dentro do Brasil. O interessante é que quando Jesus silencia a comunidade apostólica lá em Marcos 10, 32 a 45, quem quer ser maior, que seja escravo, que seja servidor de todos, nos recorda a nossa consagração, a nossa condição de cristão batizado. O nosso compromisso assumido perante a palavra de Deus, perante o evangelho que nós professamos. A falta de fé pode ser chamada de covardia, pode ser chamada de falta de esperança, mas somente quem passa pela desolação, pelo deserto da vida,
sabe certamente o quanto que é dolorido, o quanto que é complicado viver a realidade do Evangelho de hoje, a realidade da nossa vida, da nossa dor, da nossa alegria de sermos cristãos na fé. Não um cristão fake, um cristão que só tem fé se tudo estiver certinho, com uma fé, uma teologia da prosperidade. Não um evangelho voltado mais para esse ou para aquele grupo. Por isso, o nosso compromisso assumido pela palavra de Deus, o nosso compromisso assumido com o Deus da vida, nos leva à perseguição, à luta. Por isso Jesus coloca a fé do tamanho de um grão de mostarda. A falta de fé, o abandono de tudo aquilo que nós somos ou temos é algo bem real em muitos lugares, em muitas realidades. A consagração como carreira, a participação na vida eclesial por causa de não ter outra opção profissional. A fé, ela tem vários nomes, se for olhar assim de forma muito genérica. A fé pode ser chamada de coragem. A fé pode ser chamada de esperança, de um mundo que revela toda a divindade de um Deus de amor, que se deixa conduzir através desse amor. Como dizer para uma família que tem seu filho vitimado pela violência que Deus é bom? Como dizer para um filho que tem seu pai tombado, viciado, dependente químico, que age com extrema violência com toda a família, que Deus é pai, que Deus o ama? E ainda, como acreditar no Jesus quando uns e outros que diz representá-lo estão de mãos dadas com a corrupção e com toda a covardia em relação à realidade que vivemos, adotando uma agenda neoliberal, preocupados somente com a finança e com uma estrutura de poder, se colocando assim acima do bem e do mal. Talvez, eu digo talvez, esse seja a maior dificuldade em manter a fé. Fé em Jesus o tempo todo tentada por esse tipo de comportamento nos fazem afastar-se desse Deus de amor. E talvez seja esse o maior desafio em manter a fé em Jesus de Nazaré. Essa talvez seja a maior luta que nós temos. Interessante ainda que a gente olha aí, de acordo com alguns falam sobre a realidade que estamos vivendo, falando do perigo de um país com direção de pseudo-cristãos que invocam uma religiosidade, manchando assim todo o projeto de vida, manchando toda a história de Jesus de Nazaré e do cristianismo. A fé é uma adesão firme e coerente ao projeto de vida. Não pode ser uma opção profissional, não pode ser apenas uma opção profissional, não pode. Não pode ser um carreirismo eclesial. A fé cristã
A fé em Deus, que é Pai amoroso, ela não é propriedade dessa ou daquela igreja. A fé que nós alimentamos com a participação no culto, com a reza do texto, com a leitura da palavra, com a meditação, ela tem que nos motivar a sermos neste mundo algo novo e fazermos no mundo as mudanças necessárias. A fé que eu e você acreditamos nesse domingo de eleição, que o Brasil inteiro está vivendo um processo democrático de escolher um dirigente, somos chamados por causa do nosso batismo a votar. Voto que deve ser para gerar vida e de acordo com a nossa consciência, consciência de cristão, de cidadão. Não podemos nos deixar levar, a CNBB botou isso outro dia, pelos fakes das redes sociais, também o Conselho Nacional do Laicato, que fala sobre, porque agora tem isso, tem aquilo, tudo somos obrigados a checar, a olhar se de fato procede, sobretudo hoje, domingo, em nossas comunidades. Interessante que todos os candidatos falam da sua capacidade de gerenciar, sua capacidade de governar, sua capacidade de conduzir o Brasil ou o Estado. Todos falam do defeito do outro. Contudo, ousamos dizer que cuidado com aqueles que invocam para si uma pseudo-religiosidade. Cuidado com aqueles que falam em nome de Deus, com uma fé descompromissada, uma fé vazia, uma fé sem compromisso nenhum com os excluídos, com os abandonados, com aqueles que passam pela cruz do desemprego, por aqueles que passam pelas dores e sofrimentos dessa realidade do mundo. Muitas das vezes invocando uma pseudo-religiosidade, mas não tem nada a ver com o Evangelho de Jesus. Tem nada a ver com o projeto do Deus de amor. Não podemos nunca esquecer do texto de 2 Timóteo de hoje, e a leitura de hoje eu faço questão de trazê-la na íntegra, nesse nosso final de encontro. Caríssimos, exorto-te que reanimeis o dom de Deus que recebeste pela imposição das minhas mãos. Deus não nos deu um espírito de timidez, mas de fortaleza, de caridade e moderação. Não tenha vergonha de dar testemunho de nosso Senhor Jesus Cristo. Nem tenha vergonha daqueles que são cristãos, que Paulo fala, não tem vergonha de mim, seu prisioneiro, mas sofre comigo pelo Evangelho, confiando no poder de Deus. Toma como norma as sãs palavras que me ouviste, segundo a fé e a caridade que temos em Jesus Cristo. Guarda a boa doutrina que nos foi confiada com o auxílio do Espírito Santo que habita em nós. Esse texto é a segunda leitura do Evangelho de hoje, da liturgia de hoje, 2 Timóteo, capítulo 1, versículos 6 a 8, depois versículo 13 ao 14. Paro por aqui, peço perdão a vocês pelo corre-corre. Hoje, domingo, estamos aí no corre-corre, né? Nosso telefone que a gente usa para o vídeo deu uma descarregada, tivemos que continuar no outro, mas estamos aqui ao vivo com vocês, né? Deu uma pancada aí, mas estamos aqui com vocês. Agradeço a vocês pelo carinho. Lembrando que semana passada nós tentamos fazer a nossa live com o telefone na tomada, carregando e com um som horrível, deu uma microfonia danada. Toda vez que eu esqueço de botar o telefone para carregar, essas coisas que acontecem com a gente. Ou se eu boto para carregar, não liga a tomada.
É assim que funciona. Eu vou lá no ligo botão, tem um botão para apertar para ligar um disjuntor e eu esqueço o disjuntor desligado. Mas acontece, é assim que funciona. Também peço perdão pelo texto semana passada que eu não postei lá no nosso blog, então acessa lá no nosso blog, denonato.blogspot.com, é o nosso blog, então acessa lá para a gente poder compartilhar tudo de bom, tudo que nós podemos trazer para você. Lembrando que hoje é o domingo de eleição, é um domingo diferente. Vou estar daqui a pouco lá no colégio, ou na escola da Sírio Ali Hayek, servindo lá como mesário. Você que vai lá me encontrar, Deus abençoe, boa eleição, boa votação, vote consciente, vote sabendo que nós temos obrigação e que aquilo que nós vamos plantar, iremos colher. Deus nos ajude, Deus nos proteja. Bom dia, eu sou Daniel Nonato. E vamos nós aí com nosso querido mar de gente, já ouvimos aí durante o encontro todo, né? E vamos agora fechando nosso encontro aí, para a gente poder ficar bem feliz. Vamos fechar nosso encontro, lembrando sempre da grande Isa, que canta. Hoje eu só vim agradecer. Bom dia! Tudo que Deus me fez. Quem me conhece sabe o que vivi e o que passei. O tanto que ralei pra